Salve, galerinha, tudo bem? Galera aqui do canal Leandro Barbosa MMA. Hoje é um dia especial, onde a gente vai estar falando, onde eu vou estar falando sobre as top 5 lutas mais importantes da minha carreira. Legal. Então vou falar para vocês um pouquinho das 5 lutas mais importantes da minha carreira entre o MMA e o kickbox. Fazer aí uma combinação entre as duas artes. Já se inscreve aí no canal, deixa um like aí. E se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, deixa aí que a gente vai responder para vocês em seguida. Beleza, galera? Olha só, primeira luta mais importante assim, que eu gostaria de comentar para vocês foi lá no início da minha carreira, quando eu lutei Muay Thai. Eu treinei Muay Thai um tempo assim, e uma luta que me marcou bastante no Muay Thai foi uma luta contra um cara da Garra Team. Putz, fugiu o nome dele agora, foi na Fena Champ, em Garibaldi. Como é que é o nome do cara? Fugiu o nome. Eu vou lembrar o nome dele ainda, mas enfim, foi uma luta de 3 rounds de Muay Thai profissional, onde era um evento da Garra Team 9.5, Mega 9.5, onde eu fiz uma luta aí contra ele, luta de Muay Thai profissional. Ele vinha de 14 vitórias consecutivas, e eu estava chegando no mundo da luta profissional, e foi uma luta dura, assim, uma luta bem disputada, pau a pau, assim, round a round. Marcou para mim bastante, sim, porque eu estava entrando para a equipe do JVT, do Jorge Velho Team, e W Sports, que era a época que o mestre Wellington Eger trabalhava, tinha uma academia separada do mestre Jorge Velho, mas todos eles faziam parte aí do JVT, né? E aí foi uma luta muito legal, que eu estava chegando na equipe, então precisava mostrar trabalho. E foi uma luta de 3 rounds, muito de quebradeira, assim, bloqueio, chute, canelada, cotovelada. Ari Silva, o nome do cara, tá? Agora lembrei. E aí a gente fez uma guerra lá, e graças a Deus fui campeão, e foi onde eu cheguei na equipe e pela porta da frente. Então a primeira luta, assim, falando assim, seria essa aí do Muay Thai, né? Eu lutei kickboxing, né? Mas nas regras do Muay Thai ali, acabei usando umas cotoveladas e tal. Eu sempre fui um kickboxer aí mesmo na época que eu treinava Muay Thai. Falando de kickboxing, né? Então mais uma nessa parte da trocação. Foi contra o André Milesi, cara. O André Milesi, ele era dono do cinturão do kickbox do Tudo ou Nada, né? Da FRMK, e ele era o dono do cinturão da categoria 71.800. E ele é um cara muito conhecido no cenário do Rio Grande do Sul, do Brasil, aí, por ter 200 lutas, mais de 200 lutas, 300 lutas entre kickbox, Muay Thai, boxe, o cara muito conhecido, e ele era o atual campeão. E eu também estava foi logo lá no início, eu queria muito esse cinturão, porque eu queria lutar o WGP, que era um sonho aí de todos os kickboxers. E eu fui para essa luta, né? Fui para essa luta e acabei ganhando, né? Nos pontos ali, no terceiro round eu acertei uma joelhada pedalada, muito precisa, assim, na questão no olho do André Milesi. Ele deu um knockdown nele, e aí isso fez a diferença, assim, na luta. Depois dali ele ficou bem tonto. Ele é um cara muito agressivo também, um cara que anda para frente, bate o tempo inteiro. É uma característica minha também. E a gente fez uma guerra aí, acabei ganhando nos pontos, deu um knockdown nele e acabei ganhando essa luta. Agora eu vou falar um pouquinho do MMA. Foram 2, vou falar um pouquinho do MMA. A primeira luta marcante para mim foi a minha estreia, né? A primeira luta no MMA é uma estreia, foi muito bacana. Eu lutei contra o Gabriel Velho. É importante falar das outras lutas internacionais, eu acho que tiveram um peso muito grande, mas essa luta foi uma luta muito legal, que foi a primeira, onde a gente éramos novinhos, eu e ele é de uma equipe rival a minha na época, ele era da equipe Trainer, eu treinava no JVT, era do Jorge Velho, e aí as equipes tinham uma rivalidade, era JVT 8, 2015. Então faz tempo, cara, faz tempo aí que era um sonho muito grande lutar o JVT, então eu treinava aqui em volta, participei de outros eventos menores, buscando fazer parte do JVT, lutar o JVT, e quando eu tive a oportunidade foi muito legal. Então lutamos, eu e o Gabriel Velho, hoje a gente é muito amigo, gosto muito dele, cara, meu amigão, a gente fez uma bela guerra aí, um Muay Thai de luvinha, e eu me consagrei campeão aí por pontos, né, foi uma grande luta aí. E
Foi muito legal. Foi estreia, né? Estreia no MMA, era minha estreia dele também. E a gente deu um show, assim, o ginásio do Vascão foi ao delírio, assim, eu tava chegando, então eu era, por exemplo, assim, era ninguém ainda, o Gabriel Velho já era conhecido, assim, bastante conhecido em Caxias, e graças a Deus deu tudo certo, assim. E então, essa luta. E uma luta que eu gostaria de falar, mais uma luta do kickboxer, cara, olha, eu começo a falar e já vou emendando, é uma luta sobre o Prado Fight. Prado Fight, então, antes do Prado Fight, eu preciso contar uma história para você sobre uma luta de MMA. Eu ia lutar, a minha quarta luta de MMA, eu ia fazer uma luta contra o Fernando Coman, que era da equipe Trial, então tava treinando pra caramba para lutar contra ele. E aí na quinta-feira, o mestre Jorge Velho disse assim, cara, ia acontecer uma super luta, um JVT 10, era uma super luta entre o Michael Miller, né, da categoria 70 kg e o Claudio dos 66, né, o Michael Miller estava descendo de categoria para poder enfrentar o Claudio para unificar os dois cinturão. E o Claudio ia fazer aí essa defesa. E foi muito promovido o evento, o mestre Jorge Velho promoveu muito o evento em cima dessa luta, que eram os dois caras mais badalados aí do Rio Grande do Sul na época. Dois caras muito conhecidos, muito bons. E aí o Michael Miller teve um problema com a perda de peso, isso, né, na quinta-feira, ele disse, o Michael não vai conseguir bater o peso, passou mal. E aí o mestre Jorge Velho disse, cara, não acredito, fiz toda a propaganda do evento, fiz todo o evento aí em cima dessa luta, o que eu vou fazer? E eu tava tirando peso na academia na época, né, na esteira. E eu falei com ele assim, mestre, olha só, eu dei várias opções para ele, né, falei sobre alguns nomes ali para ele buscar, e ele buscou e acabou não conseguindo. E já eram umas 11 horas da noite da quinta-feira. Daí eu disse para ele, mestre, faz o seguinte, é mais fácil o senhor achar alguém para lutar contra o meu adversário, e eu luto com o Claudio. E aí eu lembro até hoje, ele me xingou, disse, cara, tu tá maluco, tu vai lutar com o Claudio, o cara é muito experiente, e era, na verdade, né, o Claudio era muito experiente, tava no auge dele ali, tava muito bem, e tava, poxa vida, ele tava treinando para fazer uma luta de cinturão, né, contra o Michael Miller. E eu disse, tudo bem, mestre, então tudo certo. Aí fomos dormir, né, sexta-feira de manhã, a pesagem na época era, o JVT ainda fazia pesagem no Hotel Bergson, ali em Caxias, na 18, e aí a pesagem era de noite. E aí eu lembro que eu saí de manhã para buscar o Pedialyte, né, buscar umas frutas e tal para pesagem, para depois da pesagem poder hidratar. E aí eu cheguei na academia próximo ao meio-dia, ele disse assim, eu lembro até hoje, assim, ele deu uma risada assim, haha, rapaz, né, aquele jeitão do mestre, disse, imagina com quem que você vai lutar, daí eu disse, beleza, mestre, vou lutar então. E, cara, o Claudio era um cara muito bom, assim, e, tipo, a referência que eu tinha do MMA aqui de Farroupilha era o Velasquez. E no JVT 9, o Claudio tinha nocauteado o Velasquez em poucos segundos. E aí, tipo, eu disse, caraca, o cara é muito bom mesmo, muito preciso. E aí, bom, bora lá, vamos pra luta, né? Aí eu lembro que a gente foi pra pesagem, a gente fez aquela encarada tradicional, e foi muito legal, assim, já poder sonhar com o título, né? Eu sonhei com o título, né? Eu respeitei o Claudio ali muito bem no primeiro round. É um cara que o cara era sniper, né? Ele ainda tem muita característica de ser sniper, preciso aqueles golpes. E a gente foi pra luta, cara. Foi pra luta, respeitei ele bastante no primeiro round. Ele tentou me derrubar, e eu caí, levantei, tava bem forte, né? E aí eu acho que eu cansei ele um pouco, né, no primeiro round. E aí no segundo round a gente foi, daí eu já tava bem melhor no segundo round, acertei os melhores golpes, e ele não conseguiu me derrubar, então foi muito melhor o segundo round. E eu esperava que a luta fosse uma luta de 5 rounds, mas era um combinado, né, então vale a pena dizer para vocês, como a gente falou aqui nas regras, até vocês podem dar uma conferida aqui nas regras, que eu falei com o mestre, o Shebart, né, falamos aqui que o evento pode, né, organizar as suas próprias regras, e agora vem a história que eu queria falar para vocês sobre o kickboxing. Enfim, deixa eu falar, me atrapalhei um pouquinho aqui, na vez que a gente lutou, o terceiro round, foi o Claudio usou toda a experiência que ele tinha, bateu, movimentou, fez um jogo de antijogo, acabei não conseguindo me encontrar ali no último round, e até eu achei que tivesse outros rounds, né? Mas aí era um combinado de 3 rounds.
E aí, então, foi isso. Assim como eu falei para vocês, aqui falamos que o evento tem essa capacidade, tem essa autonomia para fazer 3 rounds, 4 rounds, 5 rounds, enfim. E foi o que aconteceu nessa época, nesse período. E aí, fomos para a decisão dos juízes e acabei perdendo por ponto. Tudo certo. Aí, então, surgiu a revanche, né? Que ia ser no JVT 10. E aí, tava tudo certo. Fiz um excelente camp, tava treinando pra caramba, treinando para 5 rounds, preparação física, a parte de sparring, o grip estava em dia, tudo 100%. No último, cara, faltava 2 semanas, no último treino da semana, estava fazendo com um cara, César, acho que era o nome dele, cara peso pesado, mais de 100 quilos, ele me aplicou uma queda do judô e caiu em cima do meu ombro, cara. Caiu em cima do meu ombro e teve um estiramento do meu ombro, e aí o médico, fui atrás do médico, o médico disse que eu queria muito lutar, eu queria muito lutar, e o médico disse que eu não poderia lutar, que eu ia ter que me aposentar, que ia ter que esperar um tempo para lutar, talvez não pudesse mais voltar a lutar, e isso foi um baque muito grande para mim na minha carreira, porque nessa luta, uma particularidade que teve nessa luta com o Claudir, eu tenho meu filho, né, o Eric, ele disse, pai, você vai ganhar essa luta. Eu disse que vou, eu era muito confiante, sou muito confiante, disse, vou ganhar, filho, vou ganhar. E eu não ganhei, cara, não ganhei, ele teve que ir pro hospital e tal, e foi algo assim, que me marcou bastante, a saída dele pro hospital, por causa que ele se atacou emocionalmente, né, disse, pai, tu não ganhou e tal, não sei o que, e tava triste demais, foi até pro hospital. Cara, tu imagina um pai tendo que levar o filho para o hospital por causa de uma situação dessas. Mano do céu, eu fiquei com muita raiva, muito motivado assim para ganhar do Claudir. E, cara, eu fiz de tudo, treinei de tudo para poder enfrentar ele. E, infelizmente teve essa lesão. Não era pra gente lutar. Não era, a gente era muito rival nessa época, era uma rivalidade que tinha entre as academias. E quero finalizar essa história dizendo que a gente se encontrou, enfim, não pude lutar, pedi pro médico, disse, eu quero lutar, ele disse que se eu ficasse 15 dias sem mexer o braço, talvez eu pudesse fazer alguma coisa, mas pensa, uma luta de cinturão, 15 dias sem treinar, e aí o Jorge Velho disse, não, tu não vai lutar e tal, e aí me tirou do cardio, fiquei muito chateado, muito mesmo, e, enfim, foi o que aconteceu. O Claudio lutou com o Pica-Pau, e, enfim, nesse período que o Claudio lutou com o Pica-Pau, cara, aí a gente fazia educação física, ele fazia educação física, e aí nesse período a gente teve algumas cadeiras que a gente fez junto, alguns trabalhos a gente fez junto, eu e o Claudio, e aí era assim, um cada lado da sala, cara de bravo, cara de louco, um pro outro, assim, era engraçado, foi muito engraçado. Um dia eu quero contar essa história com mais detalhes. E aí foi para lá, um semestre, outro semestre, até que a gente acabou se conversando mais, e, pô, o Claudio é um cara excepcional, assim, um cara que mudou minha vida, não era pra gente ter lutado de novo, não era o destino quis isso, através dele eu conheci o Silas, e esses caras me proporcionaram me subir muito nível, tanto que essas lutas internacionais veio depois que eu comecei a treinar com eles, a abrir a minha mente, para treinar o jiu-jitsu, nossa, só gratidão aí pro Silas, pro Claudir, toda a equipe aí que me acolheu, foi muito legal. Então essa rivalidade ficou no passado, uma coisa que serviu só para crescer assim como pessoa, e um crescimento fantástico nisso aí. Só tenho muita gratidão aí pelo Claudir, pelo Silas, e enfim, isso ficou tudo no passado. E então foi essas aqui as lutas de MMA assim que me marcou bastante. E aí eu vou falar para vocês, agora eu vou chegar na luta de kickboxing que eu queria falar. Foi o Prado Fight, depois dessa lesão, o mestre Wellington Eger disse, cara, vamos lutar, tem um GP para te lutar lá, 2 lutas na noite e tal. E aí eu disse para ele que não, né, que não queria, que o médico disse que não era para mim lutar e tal, então eu não tava afim. E aí ele disse, cara, vem fazer um treino. Eu lembro assim, vem fazer um treino, se você sentir dor, a gente não vai. E aí a gente foi fazer um treino, eu tava muita vontade, parecia
um V8 andando 40 por hora dentro da cidade, assim, tava com muita vontade. Daí fui, fiz o treino, errava a manopla, cara, foi horrível. Se os caras soubessem, os caras do GP, que eu fiz um treino para esse GP, os caras iam vir com mais cedo ao pote. Enfim, aí ele disse, não, tá bom de treinar. Daí a gente foi fazer outro treino, aí ele disse assim, a gente tava muito nervoso, assim, muito ansioso, e aí ele disse, cara, vamos jogar um futebol aí que tu tá muito bravo. Aí eu lembro até hoje, jogamos futebol, e ele disse, tá bom, vou te inscrever, me inscreveu, e a gente foi pro GP, e aí fiz 2 lutas na noite, 2 nocaute, um no terceiro round, um no primeiro, e levei o título, né, do Prado Fight até 67 quilos. Então foi a luta aí que marcou demais, assim, para mim, foi ter ganho essa luta, né, desse GP. GP é uma particularidade bem incrível, assim, tu lutar 2 lutas na noite, 3 lutas na noite, isso tu tem que estar muito bem psicologicamente, muito bem mentalmente, fisicamente, para poder lutar um GP. E eu fui campeão, cara, fui campeão aí, e foi muito legal. E mais uma do kickboxing que eu queria falar para vocês, mais uma luta, foi da Copa do Brasil, quando fui campeão da Copa do Brasil do kickbox, né, da UACO, né, CBKB, Confederação Brasileira de Kickbox, e a UACO, né, World Associação, né, de Kickboxing, cara, a maior sigla aí do kickboxing mundial. Fui campeão, né, eu fui campeão pan-americano, sul-americano e vice-campeão mundial também, mas eu quero falar dessa luta em especial, que eu fui, né, eu lutei e fui campeão da Copa do Brasil em cima de um cara que tinha me ganho já. Ele me ganhou na primeira vez que eu cheguei no Brasil, ele me ganhou, depois me ganhou de novo. Aí eu fui pro Sul-Americano e ganhei dele no Chile. Mas essa luta em especial que eu quero falar da Copa do Brasil foi uma guerra que a gente fez, uma guerra mesmo, 3 lutas, e fui campeão brasileiro. Então, tu ganhar um título nacional é um peso diferente. Dentro do kickbox eu fiz muitos títulos desses. E então é isso, cara, galera, era isso que eu queria falar para vocês. Eu quero trazer aqui para vocês outras histórias, um pouco mais dos bastidores aí dos rings. Vamos falar aí sobre um evento especial e vou falar sobre os bastidores. Tem bastante coisa legal isso dentro dos bastidores. Fica aí então para a próxima vez falar sobre os bastidores de algumas lutas, ok? Hoje era isso que eu queria falar para vocês. Acompanhem o canal. Pode deixar sugestões, perguntas aí se vocês tiver, que eu vou fazer será um prazer responder aí. Queria agradecer o pessoal aí do Peleia MMA, que está sempre me ajudando, o Clayton, a Jéssica, a galera que me dá um super apoio aí, dizer para vocês se inscrever também no canal e tá curtindo aí, que tem muita matéria bacana lá. Deixar um abraço aí para todos os fãs, os patrocinadores, os apoiadores. Tamo junto,